Você sabe o que é o fruto do Espírito? Fique comigo, nós vamos falar sobre isso. Fala, meu jovem, pastor Jamerson passando por aqui para trazer mais uma palavra ao seu coração. E hoje nós vamos iniciar uma série falando sobre o fruto do Espírito, tá bom? Então vamos tomar o texto base que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz assim, ó: Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Tá bom? Então Paulo está aqui falando sobre uma característica, um fruto que o Espírito desenvolve em todos aqueles que têm o Espírito Santo. E todos aqueles que andam no Espírito. Se você for ler o texto um pouco antes, a partir do versículo 16, desse mesmo capítulo, Paulo ele vai dizer que existe uma luta interna, uma luta constante em nós. Todo homem tem uma luta constante entre a carne e o espírito e a carne. O que significa isso? Ele está dizendo que existe sim, dentro de todo homem, um desejo do pecado que tem que estar lutando constantemente com o desejo de andar em santidade. Então, essa é uma luta que acontece o tempo todo no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, né? Então, todos nós vivemos isso. Talvez você deve assistir algum episódio da Disney lá, algum desenho, que fica aquele um demoninho e um anjinho ali. A pessoa tem que tomar uma decisão e fica ali, os dois discutindo e tentando influenciar a pessoa a tomar uma decisão, o personagem a tomar uma decisão. Então, isso acontece constantemente. Então, há uma luta constante na vida de todo ser humano, seja ele crente ou não, seja ele com um novo convertido ou não, tem essa luta. Eu falo de ser crente ou não porque existe sim um senso moral dentro de nós. Só que quem não conhece a Jesus, quem não tem o Espírito, com certeza a carne tem muita vantagem. O desejo da carne, o desejo do pecado, existe uma vantagem muito grande. Mas nós, que já fomos encontrados por Cristo, sim, nós temos essa luta, porque somos nova criatura, mas o velho homem ainda está aqui. O velho homem tem que ser morto todos os dias, tá? O velho homem tem que ser derrotado todos os dias. Temos que vencer o desejo natural do pecado, o desejo da carne todos os dias. Então, a diferença é que nós entendemos isso e nós vamos lutar contra isso. Mas existe essa batalha. Existe essa batalha da carne e do espírito contra a carne. Paulo vai dizer em Romanos, ele vai dizer uma hora que ele vai fazer: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal, quando eu vi, eu já fiz. Então, assim, existe uma luta interna. Seja a pessoa nova, convertida, pastor, enfim, quanto tempo, não importa. Essa luta é grande. Por quê? Porque nós fomos sim salvos, santificados no Espírito, mas ainda estamos sendo santificados na alma. Enquanto nós estamos aqui nesse tempo, nós estamos sendo santificados na alma. Então é um processo de santificação onde nós temos que passar por essas batalhas internas de luta contra a carne e o espírito contra a carne. Então Paulo vai falar sobre essas coisas a partir do versículo 16, né? E ele vai dizer no versículo 18: contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. 19: ora, as obras da carne são manifestas. Então ele vai falar sobre as obras da carne, ou seja, mais de uma obra. Então a pessoa pode ter vários tipos de manifestações da obra da carne, né? Antes de falar sobre o fruto do Espírito, eu quero falar sobre isso. Então ele vai falar sobre a obra da carne. O que é a obra da carne? É tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que é manifesto de pecado. Então, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Então ele vai falar a partir do versículo 19 até o versículo 21. De todas essas coisas, que quem pratica essas coisas está debaixo do meu texto aqui, versículo 21. Inveja, embriaguez, orgias, tudo que se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não hão de herdar o reino de Deus. Então,
está debaixo do pecado. Todas as pessoas que praticam estão debaixo do pecado e não herdarão o reino de Deus, não estão salvas, não praticam, não tem salvação. O Espírito não habita nelas, então o Espírito não pode convencê-las do pecado. Então, se não tem convencimento do pecado, você não está salvo. Então, se a pessoa pratica ali, vive na obra da carne, imoralidade sexual, ou seja, traição, fornicação, a homossexualidade, né? Que a questão também, a gente fala muito sobre, a Bíblia condena esse tipo de prática. Então tudo que tiver fora, impureza sexual, tudo que for dentro de impureza sexual, como masturbação, enfim, tudo que for dentro desse padrão, idolatria, que é adorar outra coisa, ter outra coisa como Deus, está fora do padrão de Deus. Está fora do entendimento da graça de Deus, porque não foi convencido do pecado. Então tudo que é pecado, ira, ódio, discórdia, pessoas que tudo discórdia, ciúme exagerado, né? A dissensão, a facção, aquela pessoa que tenta trazer divisão constante sobre as coisas, tudo isso é obra da carne, tá bom? Então tudo isso está contra a lei de Deus. Mas vamos falar, o nosso propósito aqui é falar do fruto do Espírito, tá? E é interessante que você precisa entender que aqui, obras da carne, ou seja, são várias e a pessoa pode praticar várias. Agora, o fruto do Espírito não são, presta atenção, é fruto do Espírito, não são frutos. Então, quando a pessoa tem aqui, ela não tem uma característica do fruto do Espírito. Ela tem que ter todas as características, todas essas coisas. É claro que essas coisas são construídas, mas quando a gente for falar de cada um, a gente vai separar depois, assim, cada característica. É um fruto, mas a gente vai falar sobre características específicas, tá? Quando nós formos falar sobre isso, você vai perceber que uma liga com a outra. Uma está conectada à outra. Você não tem como ter um e não ter o outro. É conectado, faz parte. Se você desenvolve o fruto do Espírito, é todo conectado. Eu lembro de uma alusão que fizeram sobre relacionar o fruto do Espírito a um cacho de uva. Então está totalmente conectado. Cada uva está conectada ao cacho principal, que é o Espírito. Então, se você tirar não faz parte do cacho. Então, tudo faz parte do fruto do Espírito. Que a gente vai falar sobre cada um deles separadamente, cada característica do fruto, na verdade, né? Para você poder entender o que é cada um, tá bom? Mas relembrando qual é o fruto do Espírito. O versículo 22 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas virtudes, não há lei. Ou seja, não está sob o jugo do pecado. E quem permanece sobre isso, ele com certeza herdará o reino de Deus. Tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos falar sobre amor. Tá? Então a gente vai começar falando sobre amor, depois a gente vai fazer um vídeo falando cada característica do fruto do Espírito. Não são coisas distintas, não é frutos, não são frutos. É um fruto com características diferentes. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Fica aí, fica de olho. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Deus abençoe.